Bom, vamos lá, né? Vamos começar a resolução de mais uma lista. Vamos lá, né? Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo questões sobre lançamentos oblíquos e horizontais. Questão 1 diz assim: uma aeronave sobrevoa uma região atingida por enchentes a 360 km por hora. Então vou dizer que a velocidade horizontal da aeronave é de 360 km por hora. Em um determinado ponto, a uma altitude de 500 metros, então vou dizer que a altura inicial de 500 metros, o piloto solta uma caixa de mantimentos destinada a pessoas isoladas pelas águas. É dado que a aceleração da gravidade G é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz: desprezando a resistência do ar, a que distância horizontal, a partir do ponto onde a primeira caixa é lançada, ela atinge o solo. Beleza. Então ele quer essa distância horizontal. Como a gente está trabalhando um lançamento horizontal, essa distância vai ser dada pela seguinte expressão. Certo? Essa posição vai ser o produto da velocidade horizontal vezes o tempo t, certo? Só que a questão ela não informou para a gente esse tempo t, então eu preciso determinar esse tempo t, certo? Bom, ainda falando sobre lançamentos horizontais, a gente sabe o seguinte, que a altura é dada por a altura inicial menos, certo? A aceleração da gravidade g vezes o tempo t ao quadrado dividido por 2, certo? Bom, e quem seria essa altura final? Essa altura final é a altura da caixa ao final da queda, ou seja, como ela vai atingir o solo, essa altura final h seria 0, certo? Então, eu vou usar essas informações para primeiro determinar o tempo t, para depois encontrar a distância que a caixa caiu. Bom, então vamos lá. Eu sei que h é igual a h índice 0 menos g vezes t ao quadrado dividido por 2, certo? Só que veja, essa altura ela está em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Então eu tenho que transformar quilômetro por hora em metros por segundo. Para isso eu vou fazer o seguinte: basta que eu divida isso aqui por 3,6, certo? Bom, fazendo um rascunho, 360 dividido por 3,6, certo? Posso multiplicar ambos os membros por 10, acrescentando um zero e eliminando a vírgula. Daí eu fico com 3.600 para dividir para 36, isso aqui dá 100. 100 vezes 36 dá 3.600. Para 3.600 não falta nada. Então isso aqui é equivalente a 100 metros por segundo. Substituindo, eu vou ter o seguinte: 0 igual a altura inicial 500 metros menos a aceleração da gravidade g, que vale 10, vezes t ao quadrado dividido por 2. Ou seja, 0, que é igual a 500 menos 10 dividido para 2 dá 5, então fica 500 menos 5t ao quadrado. Esse menos 5t ao quadrado está negativo, vem para o primeiro membro positivo, fica 5t ao quadrado, que é igual a 500. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, t ao quadrado é igual a 500
dividido para 5. Bom, ou seja, t ao quadrado é igual a 500 dividido para 5, vai dar 100. Logo, meu tempo, t, é igual a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, por sua vez, é 10. Ou seja, o tempo de queda dessa caixa é de 10 segundos. Agora, a gente pode determinar a posição da caixa. Basta que eu aplique o seguinte. A distância horizontal vai ser igual a velocidade horizontal vezes o tempo t. Daí eu tenho que a minha distância é igual a velocidade horizontal 100 vezes o tempo que a gente achou, que foi 10 segundos. Ou seja, isso aqui é igual a 100 vezes 10, que dá 1000. A distância é de 1000 metros. Ou ainda, a gente pode dividir isso aqui por 1000 para transformar em quilômetros. Aí eu tenho 1000 dividido para 1000. Ou seja, a distância é igual a 1 quilômetro. Certo? Próxima questão. Questão 2 diz assim: o herói de um filme de ação salta com a sua moto do topo de um prédio ao topo de outro distante 35 metros. Questão 2. O herói de um filme de ação salta com sua moto do topo de um prédio ao topo de outro distantes. A distância entre os prédios é de 35 metros, sendo o segundo prédio 20 metros mais baixo que o primeiro. Então, vou dizer que a primeira altura, a altura inicial, é igual a 20, tá? Ou seja, eu tenho algo mais ou menos nesse estilo, certo? A altura inicial que ele está aqui, ó, H índice 0, 20 metros. Com relação a esse prédio menorzinho aqui, tá? Os topos dos prédios são quadrados e tem 1.600 metros quadrados de área cada, e eles estão alinhados. Então eu vou dizer que a área é igual a 1.600 metros quadrados. Bom, a velocidade com que a moto salta é de 90 km por hora. Então eu vou dizer que sua velocidade horizontal é de 90 km por hora. Aí ele prossegue: a moto atinge o topo do segundo prédio. Se atinge em que ponto? Aí ele diz aqui, ó, dado que a aceleração da gravidade g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz para a gente desprezar os efeitos do ar, tá? Bom, primeiro, como a minha velocidade aqui está em km por hora, e a distância aqui que ele deu tá em metros, eu vou transformar km por hora em metro por segundo. Para isso eu vou dividir 90 por 3,6. Para isso eu multiplico ambos os membros por 10, acrescento 0, elimino a vírgula. Daí eu fico com 900 dividido para 36. Aí dividindo. 90 dividido para 36 dá 2. 2 vezes 36, 72. Para 90 faltam 18. Baixo 0. 180 dividido para 36 dá 5. 5 vezes 6, 30. Coloco 0, vem 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Então 180 para 180, resto 0.
Então, 90 km por hora, isso é equivalente a 25 metros por segundo. Bom, eu preciso também saber o seguinte: qual é a largura do prédio, tá? Seu comprimento e a sua largura. Ele já diz que os prédios são quadrados e tem a área de 1.600 metros quadrados. Então eu vou descobrir a sua largura. Para isso eu preciso lembrar que a área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado, certo? Nessas condições eu vou ter o seguinte: 1.600, que é igual a L ao quadrado, ou seja, o lado ao quadrado é igual a 1.600, certo? Ou seja, o lado é igual a raiz quadrada de 1.600. Ou seja, o lado é igual a... Bom, 1.600 é 16 vezes 100. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. Certo? 4 vezes 10, 40. Então, o lado, tá, do prédio, a largura deles é de 40 metros. Lembrando que eles são prédios quadrados. Bom, para eu dizer se ele conseguiu ou não fazer esse salto, eu preciso saber o alcance horizontal que ele teve quando saltou de moto. Então, eu preciso saber o alcance horizontal, que é calculado como a velocidade horizontal vezes o tempo. Só que eu não tenho a princípio o valor desse tempo t. Mas eu posso determiná-lo sabendo que a altura final, certo, é igual à altura inicial menos a aceleração da gravidade g vezes t ao quadrado dividido por 2. Bom, e quem seria essa altura final? A altura final é a altura da moto após o salto, tá? Se ele atingir o topo do prédio, essa altura é zero. Então, vou inserir essa informação aqui, tá? A altura final h é igual a zero. Certo? Isso em metros. Bom, então substituindo, eu vou ter 0, que é igual a altura inicial 20, menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Daí eu tenho o seguinte: 0, que é igual a 20, 10 dividido para 2 dá 5, então fico com 0 igual a 20 menos 5t ao quadrado. Menos 5t ao quadrado, que é negativo, vem para o primeiro membro positivo. Fica 5t ao quadrado, sendo igual a 20. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, t ao quadrado é igual a 20 dividido para 5. Ou seja, t ao quadrado é igual a 20 dividido para 5, 4. Logo, o t do tempo t é igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, esse tempo t é igual a 2 segundos. Certo? Bom, agora que eu sei o tempo, eu posso dizer qual é o alcance horizontal do salto. É só a gente substituir, ó. Vou dizer que esse alcance vai ser igual a velocidade horizontal 25 vezes o tempo, que foi 2 segundos, certo? Ou seja, esse alcance vai ser igual a 25 vezes 2, 50 metros, certo? Bom, e como é que eu vou determinar se ele conseguiu atingir o prédio? Bom, como as distâncias entre os prédios eram de 35 metros e o alcance dele no salto foi de 50,
Vou fazer o seguinte, ó. 50 menos 35 é igual a 15, certo? Ou seja, além das distâncias entre os prédios, na hora que ele fez o salto, ele percorreu mais 15 metros, certo? Dessa forma, ele conseguiu, de fato, saltar o prédio e ainda ele chegou 15 metros após a borda do segundo prédio. Então, sim, ele atinge o segundo prédio e ele alcança o topo do segundo prédio quinze metros após a sua borda, certo? Muito bem. Bom, próxima questão. Questão 3 diz assim: uma esfera é lançada com uma velocidade horizontal constante de módulo v igual a 5 metros por segundo, certo? Então eu vou dizer o seguinte, que essa velocidade horizontal é igual a 5 metros por segundo da borda de uma mesa horizontal. Está representado aqui na figura. Ela atinge um solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme a figura abaixo. Tá aqui. Então isso significa que a distância, certo, que ela atingiu nesse lançamento horizontal é de 5 metros, certo? Bom, dados a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele diz, desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo é de primeiro, eu tenho que descobrir qual foi o tempo que essa esfera levou para atingir o solo. Bom, eu sei o seguinte, que a distância no lançamento horizontal é o produto da velocidade horizontal vezes o tempo. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte: 5, que foi o alcance, tá? A distância que a bolinha caiu com relação ao pé da mesa, é igual a velocidade horizontal, que também vale 5, vezes o tempo t. Ou seja, 5t é igual a 5. Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, t é igual a 5 dividido por 5, ou seja, o tempo que a bolinha levou para atingir o solo foi de 5 dividido para 5, 1 segundo. Tudo bem. Bom, agora o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir a componente vertical, certo, da velocidade, que ele deu para a gente só a velocidade horizontal. Como é que eu vou descobrir isso? Bom, eu sei o seguinte, que a velocidade vertical é igual a velocidade vertical inicial, tá? Mais a aceleração da gravidade vezes o tempo t, certo?
E qual seria essa minha velocidade vertical? Ó, no início da experiência, quando eu arremesso a bola do topo da mesa, ela está aqui na altura máxima dessa trajetória representada. Então, na altura máxima, eu vou ter o que? Eu vou ter a minha velocidade vertical sendo igual a zero. Então, concluo que velocidade vertical naquele ponto onde a altura é máxima é igual a 0 metros por segundo. Então eu vou ter o seguinte: a velocidade vertical é igual a 0 mais a aceleração da gravidade 10 vezes o tempo que a gente determinou de 1 segundo. Logo, a velocidade vertical é igual a 0 mais 10 vezes 1, que é 10, ou seja, velocidade vertical é igual a 10 metros por segundo. Muito bem. Agora, para que a gente consiga determinar o módulo da velocidade com que ela atinge o solo, basta eu lembrar o seguinte. Bom, então a velocidade com que a bolinha atinge o solo vai ser a velocidade resultante entre a velocidade horizontal e a velocidade vertical. Então eu vou dizer que a velocidade v ao quadrado é igual a velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical também ao quadrado. Ou seja, velocidade é igual a velocidade horizontal ao quadrado, então vai ser 5 ao quadrado mais velocidade vertical, que vale 10 ao quadrado. Bom, a velocidade ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Velocidade ao quadrado é igual a 25 mais 100, 125. Daí a velocidade v é igual a raiz quadrada de 125. Eu posso escrever 125 como sendo 25 vezes 5, certo? Ou seja, isso significa que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5, vezes raiz de 5. Isso em metros por segundo, tá? A alternativa é certo? Bom, questão 4. Um rapaz rola uma bolinha de gude sobre a superfície de uma mesa, fazendo-a cair no chão. Em seguida, ele repete o movimento, só que imprimindo uma velocidade maior. É correto afirmar que, alternativa A, elas chegarão ao solo demorando o mesmo tempo, pois é um lançamento do tipo horizontal, em que a componente vertical do vetor velocidade inicial é nula e não se altera o tempo da queda desde que caia a partir de uma mesma altura. Alternativa B. O alcance horizontal é maior no primeiro lançamento, pois a velocidade horizontal é maior, para o mesmo tempo de queda. Alternativa C. No segundo lançamento, a bolinha demora mais tempo para chegar no chão. Alternativa D. O alcance horizontal é menor no segundo lançamento, pois a velocidade horizontal é maior para o mesmo tempo de queda. E a alternativa E.
No primeiro lançamento, a bolinha demora mais tempo para chegar no chão. Bom, primeiro, eu tenho as seguintes expressões que me fornecem alcance e altura, isso em um lançamento horizontal. Para posição, eu tenho a expressão que me dá a posição em função da velocidade horizontal vezes o tempo t e a altura como sendo igual à altura inicial menos a aceleração da gravidade g vezes t ao quadrado dividido por 2, certo? Bom, note o seguinte. Primeiro, olhando para cá, para o alcance, em um mesmo tempo de queda, certo? O alcance será maior quando a velocidade horizontal for maior. Por exemplo, no item B, ele diz que o alcance horizontal é maior no primeiro lançamento, pois a velocidade horizontal é maior. Só que ele diz o seguinte, que ele faz o primeiro lançamento e em seguida ele repete o movimento, só que imprimindo uma velocidade maior. Ou seja, a velocidade no primeiro lançamento ela foi menor e não maior, como ele falou aqui. Então, a alternativa B, falsa. Aí eu aproveito e vou julgar o item D. Ele diz que o alcance horizontal é menor no segundo lançamento, pois a velocidade horizontal é maior. Isso para o mesmo tempo de queda. Bom, o que deveria acontecer aqui é o seguinte. Como no segundo lançamento ele imprimiu uma maior velocidade, a velocidade horizontal de fato é maior, certo? Mas o que é que deveria acontecer? O alcance horizontal deveria ser maior e não menor, como ele fala aqui. Então, a alternativa D também é falsa, certo? A alternativa C, ele diz assim, no segundo lançamento a bolinha demora mais tempo para chegar no chão. Veja aqui o seguinte, que o tempo de queda depende unicamente, certo, da altura de onde o objeto é lançado, certo? Ou seja, se em ambos os casos ele jogou a bolinha da superfície da mesa, significa o seguinte, que a bolinha foi lançada da mesma altura, logo ela vai gastar o mesmo tempo para chegar ao solo, tanto no primeiro lançamento quanto no segundo, certo? Então, a alternativa C também é falsa. Ela não gasta mais tempo no segundo lançamento. Consequentemente, a alternativa E também é falsa. Então, a alternativa E também é falsa. Então, a alternativa correta é a letra A. Elas chegam ao solo demorando o mesmo tempo, pois é um lançamento do tipo horizontal em que a componente vertical do vetor velocidade inicial é nula, certo? Ou seja, vou anotar aqui, isso significa que a velocidade inicial vertical é igual a zero, certo? E não se altera o tempo de queda, como a gente viu, desde que ela caia da mesma altura, o que é o caso, né? Em ambos os casos, a bolinha é arremessada da superfície da mesa, certo? Ou seja, a alternativa correta, alternativa A. Próxima questão. Questão 5.
Questão 5 diz o seguinte: o pulo de uma perereca tem um alcance vertical de 22,5 centímetros. Então eu vou dizer que ΔH vai ser igual a 22,5 centímetros. Prosseguindo, considerando que o ângulo de salto seja de 45 graus, ou seja, alfa igual a 45 graus, em relação ao chão, qual é a intensidade em metros por segundo de sua velocidade inicial? Muito bem, então eu quero saber isso aqui, ó. A velocidade inicial, tá? Muito bem. Primeiro, a gente vai transformar esse alcance aqui, que está em centímetros, em metros. Para isso eu vou dividir por 100, certo? Fazendo isso, basta que eu ande com a vírgula da direita para a esquerda, duas casas. Daí eu fico com 0,225, isso em metros, certo? Bom, e para resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar na equação de Torricelli, que ela nos diz o seguinte: a velocidade vertical final ao quadrado é igual a velocidade vertical inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade G vezes ΔH, certo? Muito bem. Bom, sabemos que a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E vamos aplicar isso nessa expressão para determinar a componente vertical, tá, do vetor velocidade inicial. Então eu vou substituir. Bom, quem seria aqui a minha velocidade vertical final? Ora, se ela faz um pulo, tá? Ela atinge uma altura máxima e depois retorna ao solo, ou seja, logo a velocidade vertical final é 0, tá? Bom, substituindo, eu vou ter o seguinte: 0 ao quadrado, que é igual a velocidade vertical inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade 10 vezes o meu ΔH, que no caso é 0,225. Bom, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que ainda é 0. Repito a velocidade vertical inicial ao quadrado, menos 2 vezes. Realizando essa multiplicação, 10 vezes 0,225, eu vou ficar com 2,25, tá? É só andar com a vírgula uma casa da esquerda para a direita. Prosseguindo, eu vou ter o seguinte: 0 sendo igual a velocidade vertical inicial ao quadrado menos 2 vezes 2,25. A gente pode armar um rascunho aqui, ó. 2,25 vezes 2, multiplicando 2 vezes 5 dá 10, venho para cá, 2 vezes 2, 4, com mais um, 5, 2 vezes 2, 4, duas casas decimais, duas casas decimais, então isso aqui dá 4,5
5. Bom, daí eu posso escrever o seguinte, que a componente vertical da velocidade inicial ao quadrado menos 4,5 é igual a zero, ou seja, a componente vertical da velocidade inicial ao quadrado é igual a menos 4,5, que está negativo, passa para o segundo membro positivo, então fica 4,5, certo? Ou seja, componente vertical da velocidade inicial vai ser igual a raiz quadrada de 4,5, certo? Bom, daí eu posso fazer o seguinte, ó, componente vertical da velocidade inicial sendo igual a raiz quadrada de, bom, 4,5 eu posso escrever como sendo 450 dividido por 100, certo? E eu ainda posso reescrever essa raiz quadrada da seguinte forma, componente vertical da velocidade inicial sendo igual a raiz quadrada de, no numerador, 450 eu posso escrever como sendo 9 vezes 50, e isso sobre 100. E 50, por sua vez, eu posso escrever como sendo 25 vezes 2. Bom, daí eu fico com a componente vertical da velocidade inicial sendo igual a raiz quadrada de 9, 3, vezes raiz quadrada de 25, 5, vezes raiz quadrada de 2. 2 não possui raiz quadrada exata, aí eu vou escrever 3 vezes 5 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui dividido por raiz quadrada de 100, que é 10. Aí eu fico com o componente vertical da velocidade inicial sendo igual a 3 vezes 5, 15, raiz de 2 sobre 10. E aí eu posso simplificar numerador e denominador por 5, certo? Ou seja, a componente vertical da velocidade inicial passa a ser igual a 15 dividido para 5 dá 3, então no numerador fica 3 raiz quadrada de 2 sobre 10 dividido para 5, que dá 2. Então, a componente vertical da velocidade inicial é igual a 3 raiz de 2 sobre 2 metros por segundo. Bom, eu achei a componente vertical da velocidade inicial, mas eu quero saber a velocidade inicial. Bom, basta que eu lembre o seguinte, que a componente vertical da velocidade inicial é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo formado, que no nosso caso o ângulo formado é um ângulo de 45 graus, certo? Então, eu vou precisar saber o valor do seno de 45 graus, certo? O seno de 45 graus, ele é conhecido, tá? Ele é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí é só substituir os dados na questão.
componente vertical da velocidade inicial, 3 raiz quadrada de 2 sobre 2, isso aqui sendo igual a velocidade inicial vezes o seno de 45 graus. Bom, aí eu vou ter que 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 é igual a velocidade inicial vezes seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, daí eu posso fazer o seguinte, posso cancelar o 2 que está no denominador em ambos os membros da igualdade. Na prática, eu multipliquei ambos os lados por 2. E posso cortar também raiz de 2 que está à esquerda e raiz de 2 que está à direita. Na prática, dividi ambos os membros por raiz quadrada de 2. Daí eu tenho o seguinte, fiquei com 3 sendo igual a velocidade inicial, ou seja, a velocidade inicial é de 3 metros por segundo, certo? Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.